Na minha língua, Guarani, Nhandecarujo boa tarde, é Nhandecarujo. 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 Primeiramente, agradecer por a gente estar aqui, né, todos juntos, aqui, agradecer a Nhanderu, que é as nossas divindades, o nosso Pai Criador, por a gente estar aqui, né, e agradecer por eu estar aqui, de poder ver os parentes de outros estados, né, poder conhecer, de conversar aqui também, né, e agradecer a cada um que está aqui, né. Então, meu nome é Caraí, em Guarani, em português é Valsenir. Eu sou da etnia Guarani-Mbuá, de São Paulo, capital. Nhandecarujo. Meu nome é Jatuká. Primeiramente, eu quero agradecer, né, essa oportunidade de poder conhecer os parentes. E também é a primeira vez que a gente está aqui no estado. Daí eu estou muito feliz. A viagem foi muito cansativa. Mas agradecer a Nhanderu, né, por a gente estar aqui, chegar bem. E que a gente possa voltar bem de novo, né? Cada um para as nossas casas, para as nossas aldeias, para a nossa família, né? Daí é só agradecer, daí a gente vai passar um filminho, daí depois a gente vai conversar mais. Então, primeiro a gente vai começar um pouco mais animado, né? A gente vai passar um clipe que é feito pela comunidade, né, feito por mim também, que eu sou músico, né, e com a participação das comunidades, né. Então a gente vai passar aqui, depois a gente conversa. Parelheiro, Zona Sul, São Paulo. A todo o povo Guarani eu saldo. Mbuá, Guarani, Kaiowá, Inhandeva. Antes do Juruá, subir a serra e mando um abraço para todo o irmão negro. Hoje já corre no sangue, bate forte no peito. Carrego o dom de ritmo e poesia. Eu e todo o povo da periferia. Pra chegar e somar, canta rap sempre quis. Mesmo sofrendo a gente sabe ser feliz. Medo de prova, o dia a dia é nosso teste. A todo povo de lutar, Agudjevete. A todo povo de lutar, Agudjevete. Demarcação já é a terra protegida. Demarcação já é a mata preservada. Nossa maior luta é por autonomia. Chondaros e chondárias todo dia. Demarcação já é a terra protegida. Demarcação já é a mata preservada. Nossa maior luta é por autonomia. Chondaros e chondárias todo dia. Tenondeporã é aqui o meu lugar. Luto pela terra por toda a Urupá. Parelheiro, Zona Sul, São Paulo. A todo povo Guarani eu saldo. Mbuá, Guarani, Kaiowá, Inhandeva. Antes do Juruá, subir a serra e mando um abraço para todo o irmão negro. Hoje já corre no sangue, bate forte no peito. Carrego o dom de ritmo e poesia. Eu e todo o povo da periferia. Pra chegar e somar,
Canta rap sempre quis, mesmo sofrendo a gente sabe ser feliz. Medo de prova, o dia a dia é nosso teste. A todo povo de lutar, agudjevete. A todo povo de lutar, agudjevete. Demarcação já é a terra protegida. Demarcação já é a mata preservada. Nossa maior luta é por autonomia. Chondaros e chondares todo dia. Demarcação já é a terra protegida. Demarcação já é a mata preservada. Nossa maior luta é por autonomia. Chondaros e chondares todo dia. Demarcação já é a terra protegida. Demarcação já é a mata preservada. Nossa maior luta é por autonomia. Chondaros e chondares todo dia. Esse é um dos clipes que foi feito por mim, a letra minha, com a participação de um parceiro, né? E essa música que a gente trouxe aqui, né, foi uma das coisas que a gente usou, né, durante a nossa luta pela demarcação. Então, é uma das coisas que a gente pensou também, né, da gente levar isso através da música, do clipe, e para ter uma visualização melhor, né? Então, e isso é uma das ferramentas que a gente usou, né? E antes da gente conseguir a nossa portaria declaratória, né, que a gente saiu, né, isso entre 2012 até 2016, né, que a gente vem lutando pela nossa demarcação, né, para que seja reconhecido a nossa área, né. E a gente veio fazendo os grandes movimentos, né? E nessa época a gente não tinha cacique também, né? E até hoje a gente já não tem mais. E a gente veio através mais da organização de cada aldeia, uma equipe de lideranças, né? Daí envolve mulheres, jovens, adultos. Então, é onde a gente conseguiu, né, ir para esses movimentos, né? Não só lá, mas também em Brasília, né, que a gente fez bastante movimento, mas é um dos movimentos bem mais forte, perigoso, mais perigosos que a gente fez foi a parada da Bandeirantes, né, que é uma das rodovias que corta a aldeia, né, não sei se algum de vocês conhece o Pico do Jaraguá, que fica em São Paulo, né. Então lá é um dos rodovias mais movimentados que tem em São Paulo também, né? E é um dos mais perigosos, né? Que lá também já teve muitos acidentes com os parentes, né? E a gente parou também essa rodovia, né? Só que mesmo assim a gente não via muito resultado, mas que repercutiu, né? E a gente não conseguiu a portaria. Mas
repercutiu bastante, né? E também vocês puderam ver no clipe que teve esses momentos, né, ali, né, a parada dos Bandeirantes, de Ibirapuera, Avenida Paulista, todos foram registrados, né? E que sou muito feliz, né, que por ter iluminado essa música, né, que fez parte da nossa luta, né? E em 2016 a gente conseguiu também a nossa portaria. Foi através desses movimentos de novo, né, que lá em Avenida Paulista, né, que a gente ficou por mais de uma semana lá na escritório, né, no escritório da presidência, e a gente fechou lá. A gente ficou lá por mais de uma semana lá, dormindo no chão, fazendo as nossas rezas. E teve outras lideranças, né? A Gerá, que é uma das lideranças mulher, que é forte, né? Que é uma das que puxa a gente, né? É o que encoraja a gente, né? Que dá mais coragem para a gente, né? Então, ela é uma das referências assim de mulheres lideranças, né? Que tem também. Aí vem o Tiago, aí vem todo mundo, a Aline, que está aqui presente. E aí teve esses dois, né? Que na época estava acontecendo o impeachment também, né? Então ia entrar um governo pior, né? Anti-indígena, né? Que na época do PT já estava difícil, né? Da Dilma já é difícil, né? Já estava difícil, já não estava conseguindo, né? Então ia entrar um outro pior para a gente. Então era aquele momento, a gente conseguia ou não conseguia mais, né? Então foi um momento que marcou muito para a gente, assim, né? Foi um momento emocionante, assim, que a gente tinha que conseguir de qualquer jeito. Que a gente ficou ali no escritório. Aí outras lideranças vieram para Brasília. E aí a gente ficou em São Paulo. Os que vieram para Brasília tinha que ser atendido pelo ministro da Justiça. Senão a gente não ia sair de lá sem ser atendido, né? E aí até que foram atendidos, né? Outras lideranças que vieram para Brasília. E de lá, a gente só ia sair com a portaria assinado ou entrava para a briga, né? Que não tinha outra saída, né? E até que esses lideranças que vieram para Brasília conseguiu ser atendido pelo ministro, e de lá, de Brasília, foram para São Paulo, para o escritório, né? Então, já vieram com o avião da FAB, né? com o avião da presidência, junto com o ministro. Aí chegaram lá e conseguimos a assinatura do ministro. Então mais ou menos foi uma estratégia assim, mas que não foi fácil, né? Que foi muito difícil para a gente, né? E até que conseguimos, né? Demarcar, reconhecer, foi reconhecido essa área aqui para a gente de quase 16 mil hectares, né? E
antes da gente conseguir essa área, a gente morava num espaço de 26 hectares. 26 hectares é bem pequeno para uma população de mais de 1.000, né? 1.500, assim. E são 2 aldeias com o mesmo número, e a aldeia é pequena. E essa área pequena, e a gente já não teve mais, já não estava tendo mais área para plantar, já não dá para fazer mais nada, nem para fazer as casas a gente estava conseguindo, né? Então, até que a gente conseguiu sair desse pontinho aí. E agora a gente está com essa área e com várias aldeias agora, né, que foram retomados e muita gente que saiu agora tão felizes, né, que cada um agora tem depois que tiveram retomada, tem várias mulheres também liderando, né, as aldeias, homens, então agora a gente pode dizer que tem uma área reconhecida, né, mas também não está exatamente demarcado porque falta homologação, né, e mesmo assim a gente tem que tomar muito cuidado porque por conta das invasões agora, né? E são muitas coisas que acontecem, né? E a gente tem que tomar cuidado agora com isso, né? De preservar a cada área, né? De fiscalizar, né? Então a gente agora está com 14 aldeias. Aqui tem 13, mas tem 14 aldeias, né? Tem 13 aqui, mas a gente está com 14 aldeias. 14 aldeias. E aí aqui tá aqui, ó, né? A área em que ano que foi retomadas essas áreas, né? Tem algumas áreas que a gente não esperou muito assim sair a portaria declaratória porque a gente sabia que ali já existia indígena, né? Era uma antiga aldeia e que não estava sendo ocupado por ninguém, né? Então a gente podia retomar ali, sabendo que ali era uma antiga aldeia. Então, só que mesmo assim, depois apareceram um monte o dono da propriedade, né? O dono da terra lá, né? Apareceram vários se dizendo o dono, né? E aí, só que mesmo assim, tiveram tiros, cortaram as barracas, botaram um dos nossos parentes para correr para o mato, assim, né? Só que mesmo assim a gente não recuou também, porque se a gente recuasse, já sabe que a gente vai perder ali também, né? Então era um momento da gente se fortalecer, de ficar junto, ou a gente segurava aquela área ou a gente perdia de vez, né? Então é difícil, né? Às vezes a gente pensar pela segurança de cada um, sim, mas que às vezes infelizmente, né? É o que está acontecendo, né? É o que acontece às vezes que não dá para
recuar, senão a gente vai perder, né? A gente tem que pensar para o futuro, né? E pelo nosso Nyanderecó, que é o nosso modo de viver, né? O nosso modo de ser. Então, para que a gente não perca esse Nyanderecó, né? E aí, esse foi uma das primeiras retomadas que a gente tivemos, né? Foi em 2012, 2013. Daí teve Gurapaju, daí para frente ali Curagrande-Chancã, Tapemirim, Tecuaporã. Então, a partir daqui já foi depois da assinatura, né? Aí os pessoal puderam sair mais. E onde que está Fernando Porã? E ali é onde eu moro, aqui na aldeia Tenondé Porã. Daí tem o Crucutu, daí a Aline, ela mora no Calipetê, ali, ó. Então, a gente tem todas essas áreas que pega da capital para a Baixada, né? Pega até o Itanhaém. Aí pega até as beiradas, que aqui para frente, né, tem outras aldeias, né? Que não são da... Vocês não marcaram o nome, né? Mas tem outras aldeias que é do litoral, né? Que é dos Guarani também. E aqui a gente está falando só do Tenondé Porã, que é das retomada que a gente fez, né? Que está mais para a capital. Sim. E aqui é onde estão os Guarani, os Guarani-Mbuá, que está desde de Rio Grande, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo. E ali os pontinhos que está aí aqui é só dos Guarani, tem... Uhum. E aí a gente tem escrito aqui, né? Somos mais de 25 mil Guaranis. Estamos em 6 estados, sul e sudeste. Daí mostra os estados, né? Do sul e sudeste. Temos a nossa própria organização autônoma e a Comissão Guarani Urupá, que é uma organização só dos Guarani. Acho que alguns de vocês aqui já ouviram falar da Comissão Guarani Urupá, né? Que articula a luta pela terra em mais de 232 comunidades do nosso povo. E aí mostra aqui o mapa aqui. Fortalecimento da agricultura. Segundo o levantamento da safra de 2019 na TEI, estima que a colheita foi de mais de cerca de 16 toneladas, apenas para as culturas de milho. 2.750 quilos. Mandioca, 13.482 quilos. Então, é como o parente, hoje de manhã, estava falando, né, que eu fiquei muito feliz, né, também que eles também têm, né, que ele estava falando dos milho, vários tipos de milho preto, branco, vermelho. E eu fiquei muito feliz que
que ainda tem, né? Que ainda temos, né? As variedades de milho, né? Que são dos povos indígenas. Então, dizer que a gente, depois que a gente teve a nossa área reconhecida, que todo mundo saiu daquele pontinho lá da aldeia, conseguiram plantar mais as coisas, né? Conseguiram mais espaços para eles plantar. Que hoje a gente temos variedades de milho preto, listrado, vermelho, muita coisa também já perdemos, mas também a gente tem muita coisa ainda também, né? E é bom que a gente está em São Paulo, mas mesmo assim a gente tem um pouco dessas coisas que a gente tenta preservar, né? A gente luta para preservar, né? Que é difícil para a gente que está em São Paulo, né? E graças a Nyanderu, que eu estava falando, né, que a gente conseguiu essa nossa área e que através disso a gente conseguiu, né, recuperar algumas sementes que estavam sumido. Aqui é a variedade de batatas que tem na nossa aldeia, principalmente no Calipetã, que é onde estava falando da Gerá, que é uma das lideranças, mulher, né, que ela é uma das responsáveis, né, que gosta muito de batata. Então, ela tem uma grande variedade de milho, mais de 40 tipos de milho, de batatas que ela tem, e só ela que conhece, só pela folha, qual que o que é com folha roxa é branco. o que a gente achava que ia ser a batata roxa, tem outra folha, né? Então só ela que conhece mais. Então, é isso que é importante, né, aqui para a gente, né? E antes disso, né, o pessoal estava ficando muito fraco, triste, né, por não conseguir fazer as coisas, né, dentro da aldeia, numa área de 26 hectares. E que hoje a gente recebe umas visitas que a gente pode mostrar o que a gente tem de milho, de batata, de várias outras sementes que a gente tem. Só que onde eu moro, até hoje a gente não consegue plantar por causa de muitas coisas que já tem lá, né? De casa de alvenaria, o solo tudo ruim, não tem espaço. Só que para outras aldeias, a maioria consegue plantar e consegue colher bem. É isso que é mais importante, né? Esse acho que esse aqui é de quantos tempos atrás aqui? 5. Então aqui mostra um pouco, né, das variedades, né, aqui é batata doce, né? Eu falei que era mais de 40, então chega a 50 variedades. Aí os milho, que a gente fala awati, 9 tipos de milho. Né? Aí feijão, mandioca. Aí aqui mostra
as variedades que temos, né? Aqui a gente vai falar da captação de água e saneamento ecológico. Das 12 novas aldeias do território, 10 já construíram seus próprios sistemas de captação de água, com parâmetros ótimos de qualidade e manutenção feita pela própria comunidade. Então, esse é um dos sistemas que a gente tem, né, pelas retomadas da área, nas novas aldeias, que é a recuperação das nascentes, né, que a gente consegue captar a água, né, daqui e é de qualidade, né, para a água que já é tratado aqui e que já vai para a caixa e é usado pela comunidade local, né, pelos moradores. E aqui é que a gente usa mais para preservação também, né? Ou para recuperar, né? Porque lá a gente só tem poucos rios limpos ainda, né? Só para os nossos lados, assim, só na terra indígena que está sendo protegida ainda. Então, a gente está tentando preservar o máximo que a gente consegue, assim, né? Então, é aqui que vem, daquela captação da água, né? Então, vem para a caixa da água, dali é usado pela comunidade, né? Aqui é o sistema de banheiro ecológico, né? Aqui já em cima, né? Já é tudo feito aqui, né? Que daí aqui é como é que é? É uma fossa, né? Ecológica, né? Que daí é um sistema que eu quase não manjo nada assim, mas que eu nunca fiz, mas é tipo para não eu não sei explicar, mas que é bem melhor do que daqueles fossas que a gente tem, né, no que é feito normalmente, que aqui não vai poluir nada, né, do solo. Que vai passando aqui e a água já sai limpa e eles plantam alguns tipos de plantas que sugam a água, né? Também. E aí faz um negócio louco aí, né? Que assim, que eu vejo, mas eu não sou especialista, então não sei muito explicar, né? Só vejo ali, né? Mas tem muitos outros que fazem, né? O curso. Eu estou explicando aqui, mas são os outros que participam, que fazem o curso de captação de água, de fossa ecológica. Então, eles fazem esses cursos, né? Aí, cada comunidade local sempre tem 2 ou 3 que fazem esses cursos, né? Aí, fazem nas suas próprias aldeias.
Agora a gente vai entrar no assunto da educação. Daí, como eu sou professora, o Caraí também é professor. Ele saiu, mas para mim continua sendo professor. Daí, tudo que ele mostrou aqui foi muito importante para nós que está na educação, né? Eu tenho 31 anos. Daí só fui ver os milhos quando eu tive 20 anos. Olha quantos anos que passou. Assim, a perda que aconteceu. Daí, a aldeia mais antiga é a Tenondé Porém e Curucutu. Então, tudo que acontecia era tudo lá. Era problema, era briga, então era tudo lá. Porque era uma aldeia de 25 hectares para quase 1.000 pessoas. Então, estava acontecendo conflito com a própria comunidade. Daí, quando a gente ganhou a portaria, para nós foi um marco temporal, assim. Foi uma luta e tanto que hoje a gente conseguiu. E que hoje, todas as retomadas que tem, todos estão conseguindo plantar. Então, é uma satisfação em tanto para mim. Saber que hoje as crianças com 2, 3 anos, eles conseguem ver esse milho, essa batata que eu só consegui ver com 20 anos. Daí, como o Craí estava falando, a Gerá, ela faz parte também dessa política, né, de mulheres. Ela sempre puxa a gente. Então, hoje, na nossa aldeia não tem cacique. A gente não quer mais essa figura de cacique. Então, o poder é dividido em cada núcleo familiar. Então, essa equipe de liderança é composta por cada núcleo familiar. Então, nenhuma pessoa fica com poder, né? Então, esse poder é dividido para todo mundo. Daí, essa equipe de liderança é composta por mulheres, homens, jovens. Então, nunca é fechado. Sempre está aberto para quem tiver interesse, para seguir esse caminho que não é fácil, mas a gente sempre incentiva bastante. E hoje essa luta da equipe de mulheres está sendo muito forte. Hoje tem mais mulheres do que homens na equipe de liderança, que no passado era diferente. Tinha mais homens do que mulheres. Então, hoje a gente já consegue equilibrar bastante isso. Então, algumas decisões que a gente toma, é mais fácil como a gente, mulher, né? A gente tem outra visão. Então, com o apoio dos homens também, a gente sempre caminha junto também. Para acompanhar esse movimento de retomada do território, a escola passou a funcionar de maneira descentralizada, atendendo os estudantes em sua própria TECOA, com a participação das comunidades. Então, a gente vem desde 2015 pensando numa educação diferente, né? É que em todas as aldeias fala que é escola diferenciado. Só está no papel a diferença, né? Mas, na prática, é a mesma coisa. É a mesma lei, é a mesma regra. A regra que vale lá fora vale para a aldeia também. Então, a gente fala, onde que está o diferenciado, né? Então, desde 2015, a gente vem pensando como que a gente vai fazer para atender as nossas crianças do TECOA, para que essas crianças se sintam felizes na escola, né? Ou será que essa escola tá bom para nós ou está ruim? Então, desde 2015, a gente vem pensando. E, na pandemia, o mundo parou, né? Todo mundo parou. E a gente, como estava na aldeia, a gente não parou. A gente viu, percebeu que, na pandemia, as crianças, mesmo sem estudar, estavam aprendendo. Então, a gente chegou, pensou, será que realmente a escola é importante? Até que ponto que é importante a criança ir para a escola? Então, a gente tem que ver uma maneira diferente
de a gente ensinar as crianças. E com as retomadas que foi se fazendo, a gente também pensou, né? Porque a Tenondé e Crucultu é onde está a escola estadual, o prédio. Então, as famílias não queriam ir para a retomada porque falavam: ah, como que meu filho vai estudar? Ele não pode ficar sem estudar. Então, a gente pensou como que a gente iria fazer para atender essas crianças das 14 aldeias. Então, andamos por todas as 14 aldeias do nosso território, conversando sobre educação diferenciada, refletindo sobre os caminhos que precisamos recorrer para termos uma escola de qualidade. Então, a gente, durante um ano, a gente foi fazendo reuniões em cada aldeia, nessas 14 aldeias, ouvindo a comunidade, perguntando para eles qual a visão da educação. Então, a gente foi ouvindo, a gente enfrentou frio, a gente enfrentou chuva, mas, mesmo assim, a gente não desistiu, pensando no futuro das crianças. Não só das crianças, mas da comunidade em si. Nesse encontro, conversamos nas comunidades sobre o impacto da escola nas nossas vidas. Só para complementar, né, que hoje cedo também, né, mais cedo a gente viu a apresentação dos nossos parentes e que a gente estava comentando, né, que é isso, ele trouxe o nosso pensamento. A gente tem um pouco da nossa dificuldade de falar, né, de como que é o nosso pensamento. Então, tem uns que sempre coloca bem assim, né, que representa, né. Então, hoje cedo, assim, o parente trouxe algumas fotos mostrando, e que é exatamente isso que a gente pensa, né, que a educação não está só na escola, né, para os indígenas, para nós, né. A educação está em vários lugares, tanto pode ser na casa, no espaço, na trilha. Então, essa educação que para nós é mais de qualidade, assim. E que essa escola do Estado, por exemplo, é um quadrado que todo mundo tem que obedecer. O aluno só tem que prestar atenção no professor. O aluno nunca sabe nada, nunca sabe mais do que o professor. O aluno nunca é mais importante do que o professor. Então, essas coisas, né? Porque quando a gente está na escola, assim, na vivência, a gente aprende, o aluno aprende, as crianças aprendem. A gente vê que as crianças são inteligentes. Só que ninguém consegue ficar 3 horas, 4 horas, 5 horas sentado. Uma hora todo mundo vai ficar louco. Então, imagina as crianças, né? As crianças também. Então, tem essas coisas que a gente tem que pensar, né, tanto em nós quanto na educação de qualidade para as crianças, né? Pensar em todo mundo, não só na gente, pensar em comunidade, o que queremos para nossas comunidades. E pensar qual é o mais importante, né, para a gente. É o fortalecimento cultural ou é educação de fora, né? O que a gente quer formar os nossos alunos? A gente quer equilibrar, falar da nossa cultura e, ao mesmo tempo, conhecer a cultura dos brancos. E tem várias maneiras de ensinar isso.
E hoje em dia a gente tem que estar preocupado até, né, às vezes, né, porque lá na nossa aldeia, principalmente, que é na capital de São Paulo, que a gente tem que se preocupar mais com a nossa cultura, que ali é um centro, né, centro da cidade, onde as coisas estão tudo mais fácil ali, né? Quanto à tecnologia, as coisas ruins que entram, tipo alcoolismo, drogas, redes sociais, tudo isso a gente tem que tomar cuidado, né, sobre isso e mudar já o ensino para eles, né? Então a gente tem que estar preocupado com a nossa cultura, porque a tecnologia está invadindo e de maneira que todo mundo fica ali igual zumbi, né? Por exemplo, ninguém mais se olha, ninguém mais conversa, ninguém mais se cumprimenta. E fora outras coisas ruins que acontecem, né, dentro das redes sociais, que a gente tem que tomar cuidado com nossos filhos, com as crianças. E eles estão aprendendo coisas, né? Basta a gente só ensinar de maneira certa, né? Agora está mais fácil, por exemplo, de ensinar, de pesquisar. Todo mundo tem Wi-Fi dentro de casa, né? Então, hoje a gente está preocupado com a nossa cultura, né? O que vai ser daqui para frente, né? Então, a gente está em busca do nosso fortalecimento cultural para a gente, né? E por isso que a gente veio. Eu estava participando ainda dessa construção, né, de ir em cada aldeia, né, pesquisar, né, perguntar para as comunidades, né, o que eles queriam. E como a Aline estava falando, que muitos pais ou as próprias crianças, eles ficaram muito preocupados com a escola do prédio, de como que o meu filho vai estudar, né? Como que o meu filho vai vir de lá para cá? Só que não queria sair daquele pontinho da aldeia, né, de 26 hectares. Só que depois a partir do momento que eles saíram, eles viram a diferença do comportamento dos filhos, dos netos, as atividades que eles fazem. Que nem buscar lenha, por exemplo, se perdeu por vários anos. Ninguém queria saber. Ninguém dava importância de que a lenha é para fazer fogueira, para a mãe cozinhar, fazer comida, por exemplo. Essas coisas eles deixaram de aprender. Mas que depois que eles saíram, eles deram a importância para eles de novo, porque ali andou em grupo de novo, ali está entre família de novo, né? Então, depois disso, a gente continuou com as pesquisas de como que a gente vai atender esses alunos, né? E aí os pais, as mães principalmente, não queria deixar mais os filhos virem para a escola, para ter não deponar para o prédio, né? E justamente pelas coisas ruins que estavam acontecendo, né? De droga, de assaltos que acontecia lá também, né? Que o trajeto de lá para a escola é grande, né? Tipo, tem que bem distante da escola, né? Às vezes as crianças vão sozinhas. E fora outras coisas, né, que estavam entrando, né? Tá entrando, né? Que é drogas, bebida alcoólica, essas coisas ruins todas, né? E
E por isso que os pais, as mães, não queriam deixar os filhos virem mais para a escola. E a gente tinha que pensar outra solução. E pensar que, por exemplo, se viesse para a escola, deixaria a sua comunidade. A maioria das crianças viria tudo para a escola e deixaria suas aldeias. E deixava de fazer suas coisas dentro da aldeia, né? Deixava de participar para vir para a escola. Então, a aldeia, toda semana, ia ficar vazia. Só os pais, e mesmo assim eles não iam fazer nada. E pensando nisso que a gente tentou construir, tá em construção ainda, né? Mas que a gente não, que a Aline falou, que já falou que eu não sou mais professor, né? da rede, assim, que eu não. Mas eu mesmo decidi ficar assim, mais de boa. E aí eu estava participando, né, da gente caminhar, dos professores caminhar. Aí tem um rio que passa lá, né, represa Billings. Aí do outro lado também tem uma outra aldeia, né? E a gente vai lá e aí colocamos o nome lá para a gente, Professores Sem Fronteira, né? E aí a gente ia de barco, as professoras com filho, e a gente estava em construção, assim, né? Então, a gente chegou em todas as aldeias, e todos queriam esse modelo, não queria mais deixar vir para a escola. E aí que a gente entrou nesse modelo dos professores andar pelas aldeias, dos professores ir para a aldeia. E tirar essa figura de prédio, de lousa, e que qualquer espaço pode ser transformado em uma escola, né? Igual aqui, essa área aqui, por exemplo, para quem não conhece, essa é a Gerá. E aqui é uma das... A Gerá é ex-professora também. Quer dizer, até hoje ela é professora, né, que ensina muita coisa ainda. E aí, aqui é uma atividade, né, que ela estava fazendo. Então, hoje é mais ou menos isso. Tem vários, sem deixar as crianças serem alfabetizadas, mas sem deixar de praticar a nossa cultura também, né? De tentar equilibrar mesmo. E aí aqui é uma das reuniões que a gente faz, né? E aí é isso. Sim. Daí, como eu estava falando, então sempre a gente está em conversa, né? Com a comunidade, com os pais, para sempre ouvir a opinião deles também, porque os pais também é importante. Não só a gente como professor, né? Não adianta nada só eu querer colocar minha opinião sem ouvir eles. Então, é muito importante. Então, como eu estava falando... Daí, como o Crai estava falando, a gente falou que a gente é professor sem fronteira. Porque hoje, em vez de as crianças ir para a escola do prédio, é os professores que vão até a comunidade. Então, cada professor tem a sua aldeia para dar aula. Então, em vez de a gente ir para
a escola, a gente vai atender as retomadas. E a gente sente que as crianças também ficam felizes. Fica mais feliz, eles querem sempre aprender mais, e daí as mães, os pais também ficam menos preocupados, porque os seus filhos estão na própria aldeia. E daí não quer dizer que a Tenonde-Porã é uma aldeia que já não dá mais. Não é isso. Mas a gente só quer dividir um pouco isso, né? Porque lá no Tenonde-Porã tem quase 300 alunos matriculados. Daí é bastante criança. Daí, quando funcionava... e tem outro que é o ensino infantil também. Então, é muita criança num espaço só. Então, quando a gente fez isso, né, as crianças estudar na própria aldeia, diminuiu bastante as crianças também. E assim a gente consegue também dar mais atenção para as crianças. Porque quando está todo mundo junto, daí você dá atenção aqui, outro lá já está se dando porrada, e ali se beliscando, um caiu ali, então você não tem esse controle. E quando tem menos criança, você tem mais controle. E como a gente estava falando, a escola não é só, como diz o senhor lá da aldeia, entre 4 paredes, né? A escola é mais que isso. Então, para nós, a nossa escola começa na casa de reza, o nosso OPAN, com os mais velhos, com as mais velhas. Então, ouvindo o conselho. Então, a escola já começa lá. Então, não quer dizer que a escola começa para nós a partir de 7 anos. A escola começa para nós desde quando a gente está na barriga da nossa mãe. Então, a minha mãe ouve o mais velho, as mais velhas falando. Então, eu já vou seguindo esse caminho também. E a maioria que tinha preocupação era isso. Como que eu vou ter uma escola na minha aldeia? Aonde que as crianças vão estudar? Então, a gente falava para eles, não precisa de escola de alvenaria, com lousa, cadeira. Só ter um espacinho assim, onde eles se sintam bem, pode ser uma escola. Embaixo da árvore, uma casinha, jogando bola, fazendo trilha, pescando. Então, a escola já é tudo isso. E hoje, como eu falei, a gente pode ir com as crianças plantar, colher. Então, a gente ensina tudo isso também, né? Quando a gente vai plantar, a gente ensina as crianças se é época certa para plantar, como que está a lua, qual semente que podemos plantar junto, qual semente que a gente não pode plantar. E então a gente vai ensinando tudo. E essa atividade que eu fiz com as crianças, a gente fez também, foi de catar lixo, né? Então sempre a gente está ensinando as crianças que não é para jogar lixo, que não é para sujar o meio ambiente. Daí a gente fala, você tem que ver a natureza como sua casa. Se você não quer ver o lixo na sua casa, você não pode sujar a natureza também. Então, sempre a gente está ensinando eles. E quando a gente fez a retomada, então a gente só voltou para a nossa antiga aldeia. Então, era ocupado por Juruaqueiro, que a gente fala, né? Não indígena. Então, esse lixo também, esse lixo já estava aí. Então, a gente só fez a limpeza, né? E daí a gente mostra para as crianças que isso está errado, que o Nhanderuqueiro não gosta disso, que é muito errado sujar a água, sujar a floresta. Então, sempre a gente ensina as crianças também de onde que tudo começa, né? Porque a água é muito sagrado para nós, a natureza também. Então, todo ser para nós tem seu espírito. Então, a gente fala, quando você sujar a água, a floresta, os donos vão ficar bravos com você.
Então, tudo isso eu não aprendi na escola convencional, né? Com 4 paredes, lousa. Então, tudo isso eu aprendi vivendo, ouvindo os mais velhos, as mais velhas. E a escola que, no passado, quando eu estudava, né? E ainda hoje continua um pouco. Era tipo isso, né? As crianças, um atrás do outro. Todo mundo olhando na nuca do outro. Daí eu nunca gostava disso, até hoje. Então, o que eu faço com as crianças é abrir um círculo, para cada um olhar um no outro. Então, eu acho isso muito importante, assim, de cada criança observar um ao outro, né? E eu nunca me sinto com essa figura de professora, nesse papel. Você tem que me ouvir, você tem que me escutar, você tem que aprender. Porque eu sou igual a eles também. Eu sou igual a essas crianças que estão lá, então tem que me enquadrar de acordo com eles também, né? Daí eu não posso ir com meu tênis de Nike, não posso ir com uma camisa de marca, sendo que o meu aluno vai de chinelo ou às vezes vai de descalço, né? Então eu tenho que mostrar para eles também essa simplicidade, que a maioria das pessoas tem isso na cabeça, né? Você tem que estudar para ser alguém na vida. Você tem que estudar para ser isso. Você tem que estudar para você ter aquilo. E daí a gente escuta bastante também, né? Você tem que estudar para você ter seu emprego, seu carro. Aí a gente já vai criando uma criança individualista, que só vai olhar para ele. Eu estou construindo tudo para mim. Vou trabalhar, vou comprar, então é meu. Aí você já cria uma criança que não vai dividir nada, né? E a gente ensina bastante que a gente está estudando ou está aprendendo, mas que é para ajudar a comunidade, o seu povo. Mas que a gente não é contra também, se um aluno quiser ir fazer faculdade, estudar fora, a gente também apoia, né? Mas já se formaram bastante alunos lá na minha aldeia, mas até agora não vi ninguém fazer faculdade. Eles preferem ficar na aldeia. E nisso também vem outro problema, né? Como que a gente vai atender essas crianças que terminaram o ensino médio? O que eles vão fazer depois da escola? Então, nisso, a gente tem uns projetinhos, né? Como a gente estava vendo do saneamento. Então, a gente está construindo e está tentando fazer outras coisas para esse público, né, que terminou o ensino médio e que não querem fazer faculdade. Então, a gente também tem que apoiar eles, né? Deu. Ensino médio. Então, só complementando aqui, né, a fala, que é isso, né? Quando a gente fala principalmente na aldeia, né? Tem que tomar muito cuidado. Eu falo mais da gente, né? Porque o que a gente quer, no que a gente quer formar os nossos alunos, né? O que a gente quer que ele seja no futuro, né? Então, essa é a preocupação, né? Que também tem que estar sempre com a gente, porque a gente mora numa comunidade e trabalhar na realidade mesmo, não de colocar que a vida vai ser fácil, que se estudar, que se terminar é só chegar e pedir emprego que está ali, né? Que mesmo assim com toda a formação, tem muita gente desempregada. Os Juruá, principalmente, né? Eu falo dos Juruá, entre os brancos.
E para os indígenas deve ser mais difícil ainda, né? Sair para procurar emprego na cidade. É difícil, deve ser difícil também. Então, colocar isso para eles, né? Que próprio para o Juruá é difícil. Então, imagina para a gente, né? Para nós que já sofremos muitos preconceitos, discriminação, por muita coisa ruim, né? E fora outras coisas ruins que acontecem, né? Na cidade. E ter essas preocupações. E principalmente onde a gente mora. E que quando a gente pensa, a gente mora mais uma vez eu falo, na cidade de São Paulo. Só que mesmo assim, os alunos terminam o ensino médio e eles não querem ir para a faculdade. Também o outro lado é bom, que fortalece a cultura. Por outro lado é ruim, porque os alunos vão cobrar, né? Se a gente não dá emprego, se eles acabar entrando em outras coisas, né? Então pensar em algumas outras soluções, né, de sustentabilidade, né? Pensar como venda de artesanatos, de agricultura, de guia turística, que a gente tem esse plano de turismo, né, para a gente estar recebendo esses turismos, né, turistas nas aldeias. E que seja mais sustentável, assim, que seja contemplado por todos, aldeias, né? Então, a gente tem o site que daqui a pouco a gente vai mostrar aqui também, né? E que a nossa luta é isso, né? Que a educação, que é muito difícil, né, de lidar com as crianças, mas mesmo assim a gente está sempre em busca de melhorar, procurando entender os alunos, os pais, e sempre fortalecendo aqui. Aqui está escrito em Guarani. Então, igual hoje que o parente estava falando, né, que eu gostava muito de fazer, né, dentro da escola, de pesquisar, por exemplo, o que temos na represa, quais são os peixes que eles que conhecem, por exemplo. E isso eu já trabalhei, eu fiquei muito feliz, né, que eu estava fazendo certo, né, que não era só eu, então fiquei feliz. E outras coisas, né, que eu fazia e que não deixava de escrever, de praticar, de fazer relatório, de redação. Então, não deixava disso, falando em seu próprio conhecimento. E isso, ao mesmo tempo, eles praticam as duas coisas, um no seu conhecimento sobre a cultura e outra a escrita. Então, basicamente isso que a gente vem construindo, tentando construir, né? Que está em construção, né? E a nossa educação não tem que estar fechado num pacote só, né? Tem que estar flexível, né? Para quando houver mudança. Então, E aqui, ó, esse
Essa é a criança que vai lá, que não falta nunca, mas se a gente botar ele na mesa, na cadeira, ele não vai mais para a escola, porque ele é muito pequeno ainda, ele não vai. Então, aqui é uma aldeia de retomada, que não tem escola, um prédio, né? Um prédio, mas que ali estão aprendendo, está aprendendo alfabetização, outros que já são alfabetizados, o nosso ensino tem que ser assim, né? Que no tempo de cada criança também, né? Como a gente pôde ver, as crianças aprendem primeiro na nossa língua. Ele é alfabetizado primeiro na nossa língua, desde o 1º, 2º até o 3º ano. Daí, no 4º, a gente vai inserindo o português. Mas a gente teve muita dificuldade também de alfabetizar em Guarani, né? Que a gente fala. Porque alguns pais falavam: por que vocês têm que ensinar o Guarani se a gente já fala? Daí a gente fala: mas a gente corre o risco de perder a nossa língua. Então, a gente tem que fortalecer a nossa língua. Porque o do Juruá, que a gente fala que são os não indígenas, está muito forte. Acho que não é só na minha aldeia, mas em todas as aldeias indígenas. Hoje a gente tem um professor celular, professor televisão, e esse contato que a gente tem também, né, com os não indígenas. Hoje as crianças com 3, 4 anos já conseguem falar fluente em português. E daí algumas mães não percebem que a gente está perdendo isso. Então a gente tem que fortalecer a nossa cultura, porque tem alguns povos que perderam isso, né? A sua cultura, as suas falas, com contato. Então, nós mesmos, Guarani-Buá, também corre esse risco de perder a nossa cultura, de perder a nossa língua. Mas a gente sempre está nessa luta de fortalecimento. E a gente hoje está alfabetizando só em Guarani. E a gente tem bastante material pedagógico em Guarani. Aqui a gente fez uma oficina de jogos, tudo em Guarani. Então, a gente sempre está nessa busca, né, de fazer o melhor para as crianças. Daí não fazer uma escola como um monstro, né? Mas fazer uma escola onde a criança se sinta feliz. E hoje a gente constrói os nossos próprios material pedagógico. Então, cada professor que está aqui, ali quase todos são professores. Então, cada professor tem uma ideia e daí a gente vai construindo junto. Daí eu trouxe uns material para vocês verem, né, como que é o nosso material. Então, é tudo escrito em Guarani. Então, a escola em si, as crianças são matriculadas a partir de 6 anos. Daí, mas depois que a gente conseguiu, né, ir nas retomadas, a escola nunca é fechada. Então, se vier uma criança de 3 anos, de 2 anos, a gente está sempre atendendo.
Pode vir a mãe, pode vir o pai, o avô, como a gente fala, né? Porque muitos pais e as mães também têm dificuldade. Então, eles falam, eu também queria aprender a ler, queria estudar. Daí, venham, sejam bem-vindos. Então, essa liberdade da mãe e do pai também. Vir estudar com a criança, para mim, é muito gratificante, né? Porque na escola normal você não pode. Só tem que ter a criança. Então, a gente tem essa liberdade também de poder ensinar os pais, as mães. Então, a gente não ensina só ler e escrever também, né? A gente leva as crianças também, como eu estava falando, né? Para plantar, como a Uai, né? Lá atrás. Ela sabe muitas coisas sobre o plantio. Então, ela também dá conselho para nós também. Então, ela sabe muitas coisas. Então, quando ela mudou para essa retomada, você vê que ela está perto da represa, né? Daí a gente olhava, será que vai dar alguma coisa aqui? Nossa, o lugar é tão ruim. Mas acho que nos primeiros anos foi a aldeia que teve mais plantio de milho, mandioca, batata doce, melancia, abóbora. Então, aonde a gente duvidou, deu mais frutas, sementes, essas coisas. Então, por isso que a gente fala. Então, nunca é tarde para a gente voltar a ter esses costumes que a gente foi perdendo, né? Então, hoje, lá no Calipetu mesmo, a gente tinha um campo de futebol. Era um campo de futebol mesmo. Todo sábado e domingo, todo dia, a gente jogava bola. Daí, uma hora de Irá pensou, vamos fazer um agrofloresta aqui. Daí a gente, credo, no campo? O que vai dar no campo? A mesma coisa, né? A gente duvido que vai dar alguma coisa aqui. Então, a gente foi preparando o solo, trator, adubo verde, tudo que a gente tinha direito para tratar o solo, a gente fez. Daí, em menos de um ano, a gente conseguiu colher, acho que 2 ou 3 caminhonetes de abóbora, milho, feijão. Daí, onde a gente sempre duvida, parece que dá sempre certo. Então, aqui também está escrito em Guarani, né? Daí as crianças cantando. Então, a gente tem isso também bastante forte, os nossos cantos, as nossas rezas. Então, sempre a gente está levando as crianças na nossa casa de reza, cantando, dando conselho. Daí, como eu falei, tudo começa na casa de reza. Daí, ali as crianças estão aprendendo tudo em Guarani. Isso é a minha letra, por isso que... Por isso que eu saí da escola, que não estava conseguindo escrever. E aí, como a Aline estava falando aqui, que a gente tem muito forte essa cultura esse costume de frequentar muito a casa de reza, né? De cantoria, de tocar os instrumentos. A gente tem muito. As crianças adoram quando a gente faz essas atividades, né? Então, aqui é mais ou menos uma atividade que às vezes eu começo antes de sair. Às vezes a gente vai sair da escola, desse quadro aqui, por exemplo, e vamos pesquisar, né?
Tem vezes que a gente tem uma música que fala da terra, da mata, da água, dos pássaros. Então, é onde começa, né, para a gente ir pesquisar alguma coisa, né? A gente sai e também tem vários outros momentos, né? Para a gente sair e para fazer alguma coisa, cada música tem seu significado, né? Então, a gente sempre faz, por exemplo, quando vai acontecer reunião, sempre tem música falando sobre fortalecimento, de sabedoria, né? Então, na escola também, né? Então, aqui que é uma música, né, que as crianças gostam muito de cantar. E eu, como músico, também gosto de cantar. Aqui é Tecoá, Aldeia Urenchancã. E aí aqui fala Nhanderu, Ojapó, Uwu. Kaagu, que é mata. O que parece que um sorvete é árvore. Uirá, árvore. Guraí. Então a gente sai, né? A gente canta primeiro. É que às vezes as crianças não prestam muita atenção nas músicas, né? Aí depois que a gente volta, por exemplo, é que dá mais valor às músicas, né? O porquê que a gente está cantando, né? E é onde é tipo uma pesquisa, né? A gente faz e aqui é muito legal, assim, que as crianças saem, procuram mesmo e dá valor aos que temos na nossa aldeia, né? E a música que fala, as músicas são tudo muito lindo, sagrado, né? Então eles dão muito valor. Aqui, por exemplo, a música, vou cantar aqui para vocês. Nhanderu, Ojapó, Uwu, Opamba, Oiko, Ian. E aí Deus fez a terra para todas as coisas, para todos os seres. Opamba, Oiko, Ian. Para nós e para todos os fez o mato, a terra, o pássaro, o sol, a água. Então, tudo que está ali está na música. E aí, a gente canta e traz aqui para a gente pesquisar, ou eu não lembro que talvez aqui as crianças mesmo já podem ter falado, né? Aí a gente só vai escrevendo o que mais que as crianças viram, né? Durante o nosso passeio nas aldeias, né? Então é isso que aqui é. E aqui é onde as crianças aprendem desde cedo, né, a tocar alguns instrumentos do interesse dele, né? Tem uns que tocam violão, violino, chocalho, tambor. Então, todos têm o direito de aprender o que ele quiser também, né, dentro da casa de reza. Mas tem que ser com todo o respeito. Não pode ser de qualquer jeito.
Acho que tudo isso já entrou quase um pouco de tudo que a gente já falou, né? Daí a gente organizamos os conteúdos, como eu falei, pela linguagem, né? A alfabetização assim em Guarani, mas que a língua estrangeira que a gente fala, o português, também é contemplado também. Daí o território, a gente também ensina as crianças, e daí não só o território Tenondeporã, mas em si, todo o território onde a gente sabe que onde estão os povos indígenas, né? Desde Argentina, Paraguai. Então, a gente sempre está nessa luta de ensinar isso. E a parte política também é muito importante para eles aprender, né? Sobre a política, sobre esses que está acontecendo justamente, né? Hoje ou lá no passado. E o Nhanderecó, que a gente estava falando também, né? Então, aqui, eles estão ensinando as crianças a fazer o beiju. Daí as crianças ficam observando, daí enquanto as professoras ensinam. Então, as crianças aprendem observando também. Aprende vendo o pai fazer a mardilha, aprende a fazer o cesto vendo a mãe fazendo. Então, por si próprio, eles já começam a aprender também, só olhando também. Daí, nisso, cada um vai tendo esse interesse, né, de fazer as coisas. Acho que eu consigo fazer melhor essa parte. Acho que eu consigo fazer melhor isso. Então, cada criança vai fazendo ou aprendendo olhando. Porque, às vezes, até nós mesmos, né? For ensinar e ensinar muitas coisas, a gente não aprende muito. Mas, quando você para e olha, visualiza, e daí você pega mais assim com calma. E aí, bota um pouquinho. Só para complementar que a gente conseguiu, a Aline falou um pouco aqui das linguagens sobre esse território e principalmente a política, né? Que é importante para nós aprender, né? E entender o que aconteceu no passado, né? E o que acontece até hoje, né? Contra os indígenas. Então, a gente trabalha isso aqui, tenta trabalhar forte essa questão da política, e até para a gente ter tudo isso que a gente tem, por exemplo, a política, o território está sempre ligado, né, para nós, nunca está separado, né? Sim. Se a gente não entender essa parte da política, a gente perde o Nhanderecó, que é o nosso modo de ser, nosso modo de vida. A gente perde o nosso território, né? Se a gente não conhecer as nossas os nossos direitos, os processos demarcatórios, legislação, Constituição. Então, tudo isso se fortalece aprendendo sobre a política, sobre a importância de ter o nosso território, a importância de nosso Nhanderecó, tudo isso, né? E, com isso, a gente conscientizar, né, também, né, não só os alunos, mas as comunidades. Porque essa parte aqui, por exemplo,
leva o que a gente a perder se a gente não conhecer o território, o Nhanderecó. Daí, se a gente não souber disso, vai criar um negócio assim na cabeça de cada um, de que o parente ele não é mais indígena, ele não fala mais nossa língua, então não é mais indígena. Então, mas a partir do momento que a gente aprende, não, mas o que levou a isso? Quem levou a ele a perder a língua dele, ou a perder a cultura dele, né? Então, quando a gente aprende, muitas coisas que a gente aprende que aquele parente que perdeu a língua, a cultura, não foi porque ele quis perder, não foi porque ele quis sair do território dele que ele saiu. Então, através disso que a gente vem se fortalecendo. Então, é muito importante que esses quatro, né, de eixo, né, não, três, eu estava vendo. Então, esses ensinos, né, que a gente tem é sobre isso, de procurar entender o que aconteceu lá no passado que levou o parente, um outro, ou povos indígenas que hoje não existe mais, perdeu a língua, perdeu sua cultura. Então, para a gente não criar esse preconceito também, né? Que tem muitos que a gente só julga, né? Os parentes não querem ser mais indígenas, ele não fala a nossa língua, mas não procuramos entender o que aconteceu com o povo dele, né? E quando no clipe fala do povo da periferia, dos negros, também é uma questão que se trata, né? Porque é um dos povos que sofre, né? Até hoje, igual indígena. Então, ensinar as crianças a ter respeito, não ter preconceito, não só para julgar. Então, tudo isso vem falando desse aqui. Então, é isso que eu queria falar sobre isso, né, da política. E que na escola normal dificilmente se fala disso, né? Então, de muitas coisas, né? Então, é importante a gente ter isso aí, porque para nós é importante, né? Através disso que eu aprendi um pouquinho também, né? Porque muitos me ensinaram, né? Aqui é o que estava falando, né? Mas esses temas não são fixos. Fazemos os nossos planejamentos de acordo com a realidade de cada aldeia, junto com as famílias. Então, é o que eu estava falando, que ele não é fechado, né? Esses planejamentos que a gente tem. Tudo pode mudar, né? Então, é um planejamento que ele é flexível, né? Tem que ser flexível, né? Não tem que ser como eu acho que tem que ser. Tem que todo mundo pensar qual que é a melhor forma de ensinar. Então, está sempre aberto assim, né? Os professores ficam sempre abertos para o planejamento deles. Então, a Gudjevete é uma
forma de agradecer a todos, né? Eu não sei traduzir, que é só para nós tem um grande significado que é dar Gujevete para todos. É igual obrigado, mas não é obrigado. É muito além, é muito além do que e só eu sei. A Gujevete. Terra indígena Tenon de Porã ou Intentan São Paulo Apuire Paraí Japua Iacate Coa e Uvu Ogorecó 15.000 hectares. Haegui oi irundu memente koa a praia orero iko robu au kwapu Rogorecó plano de visitação Orepoa Quiri ou Jawe Romboeteama Haegui o Pambae Rujapoae ou Achaporama. Ko ai plano rupi Orepoa Quiri hawe Orerupiwe Uikoiko Ian Unyuangangwa haegi Ubatangwa Tape rupi Kaguru Eapu Oia vi batmo Nyandere Koregua Orepoa Quiri Uechawaina Uenduwaina haegi Nyandere bi Uetei Ho Ian haegi batmo para Ubrangwa Ambaqueropo, Jara, Porauaipa, Jequangua, Marana Mipa, Abebe Jequangua, Iquaiva e Nyambareang, Orerecoapuramu, Aquera Miai. Ore umangive, Kowai Uvupu, Oreco Inyandere Corpi, Orerecoapu, Depu Apona deve Lemaena, Retamba e de Mointa, Depu Ade, Neacane, Quatia Pararupi, de Joana. Oichaquere Apu, Pequapo Tairanye, Bambaepa, Haeve, Peruan, Tequapo. Pecaruauã, Raiguba Mointe Coapo Guaqueiro, Peme Inhauã, Pemboete, Quinhanerembi, Uete Irecó. Umangiwe Orequirae, Runyangareco e Kaguri, Rojoko, Vive Retawa Quiri, Kaguri, Umboi Pachewae. Ubugbe Momboeme, Haegui Peraeme, Baimon Kagureguai. Peguatá, Tapé, Uichaqueiro, Umombe, Uaru, Piriueque. Haegi Pendo Potá, Haqueiro, Gibaete, Jaicota, Kagure. Baimon, Wai, Noiangua. Kagure, Pijupireque, Peguatá. Haegi Peguatá, Mombreme. Nhoan vídeo, áudio, Pejopuama, Peporandurane, Uichaquerpe. Haegui, Ojequava, Ena, Querpe, Haevepa, Pejopuama. Tequarupi, Haegui Kagurupi, Nyandeu, Waipaeme. Haejavi, Oikoiwe, Nyamboetebu. Nyakirani, Jajapichaka Ponama, Nyanyemboe Ponama. Nyandequere Pauema, Oreu Catuchewai, Orerorai Chewai, Avi. Era me tem prontinho de piro, Echaquawa e Umbi. Era me retai quai Kiringuei, Ujaquei, Queninguei, Tejau Pai, Waejurua, Upu. Pembate que Nyandequere Quaiap, but morning that Joe China, Sowe Toiko. Ore site põe link em Baemon Yandere Coregua, Peruama, Pembo para a Floripoama, Haivete Ore Copeju.
Esse é o vídeo de instruções de como visitar, como chegar na aldeia. Isso é mais para o nosso plano de visitação. E aí cada aldeia recebe a visita. A gente tem um site, e isso que passou aí é o que está no site. Então, no site ele mostra cada aldeia, né? Ele vai mostrar cada aldeia, daí toda aldeia do território, e aí você clica em uma aldeia que quer visitar. Daí lá vai te mostrar todas as informações, o que tem para conhecer, como é que é o atendimento. E lá você vai... E se você gostar de um lugar, você faz o cadastro, né? Você faz o cadastro e logo que fizer o cadastro, automaticamente vai entrar o contato das pessoas que são responsáveis na aldeia pelas visitas. Então, você diretamente vai te encaminhar para essas pessoas que é responsável. Por exemplo, no meu caso, do Tenon de Porã, eu que marco as visitas. Então, é só entrar em algum dessas aldeias, fazer, por exemplo, cadastro, aí já entra o meu contato, então você vai conversar diretamente comigo. No meu caso, acho que para as comunidades também eles preferem que seja mais os professores indígenas. Que, por exemplo, agora a gente tem as dificuldades por causa desses juruá, que ele só quer ficar ali naqueles quadrados lá e deu horário, falta 5 minutos, já não quer nem saber mais, só quer saber do horário, né, e tal, não procura saber. Então, nesse momento, a gente não tem os professores indígenas suficiente, mas que a gente pretende assim ter só os professores indígenas, para que a gente consiga trabalhar melhor, né, e atender melhor as aldeias, né. Continuando essa pergunta, a gente tem mais professores de Juruá, mas mesmo assim eles também têm que seguir o nosso planejamento. Então, sempre, quando a gente vai fazer alguma coisa diferente, diferenciada, então eles também têm que eles têm que se adaptar também à nossa rotina, porque eles estão vindo na nossa casa. Então, eles não podem entrar na nossa casa querendo mandar. Então, eles têm que trabalhar de acordo como a gente trabalha também. Mas a gente tem esperança que ainda vai ser só professores indígenas na escola. Porque isso é proposto, né, para os professores, mas sabe que a dificuldade é grande, assim, porque muitos não querem aceitar muito, mas tem que estar ali. Parabéns pela exposição. Eu sou professor no curso de pedagogia da UERJ, no Rio, mas também sou professor de curso de formação de professores indígenas, inclusive dos Guaranis, né, da Santa Catarina, Espírito Santo. E eu vocês responderam uma pergunta que minha aluna fez quando nós visitamos a aldeia Sapucaí. Nós passamos o dia todo lá. Eu levei 30 alunos e alunas que todos juruais, para ver como é que funcionava a escola indígena.
E aí, passamos o dia todo lá, e no final uma aluna perguntou do Algemiro, que é o professor da escola, disse: escuta, você falou do projeto político-pedagógico da escola, falou do material didático, do currículo, mas eu tenho uma curiosidade que você não respondeu. Como é que o professor Guarani dá aula? E vocês responderam um pouco, mas o Algemiro, a resposta do Algemiro foi o seguinte: em primeiro lugar, nós fazemos um esforço muito grande de não dar aula. Aí a aluna perguntou: mas vocês são pagos pelo Estado para dar aula? Aí disse: não, quando vem o fiscal da Secretaria de Educação, a gente reúne o pessoal. Aí ela disse: mas e quando não vem, durante o mês todo? Ele disse: aí nós trabalhamos mais do que qualquer professor rural, porque a gente canta, conta história, reza, pinta e borda, né? A gente faz todos os processos próprios de aprendizagem guarani. Eu fiquei sonhando com uma escola no Brasil que tivesse na frente dela a frase: nessa escola não se dá aula. Esse é o nome chato, né? Vocês responderam a pergunta, parabéns. Eu anotei aqui porque eu levo para a sala de aula o que eu aprendo com vocês. Eu cito vocês. E o que a gente está fazendo, né? Esse professor sem fronteira, tem cada retomada, a secretaria em si, ele não sabe que a gente está fazendo isso. É como ele falou: a supervisora vai vir, então todos os professores vão para a escola. É isso que a gente faz também. Meu nome é Alicia, eu sou funcionária da FUNAI, e eu fiquei muito emocionada quando vocês apresentaram a escola de vocês. Se, na época que eu tivesse visto esse vídeo, quando meu filho tinha 3, 4 anos de idade, eu acho que eu ia mudar para São Paulo e eu ia querer que ele estudasse na tua escola, porque ele é um TDAH. E é assim que um TDAH deve estudar, né? Só uma mãe que tem um TDAH, um filho TDAH, sabe. E ele passou de várias escolas e não conseguia se encontrar. E essa é a escola. Entendeu? Isso aí é uma escola para um branco, como o professor falou, né? Que é o que está faltando, né? Esse aí eu fiquei emocionada, que, meu Deus do céu, aí que meu filho deveria ter estudado até hoje, que ele está fazendo faculdade, mas ele tem a maior dificuldade de estudar. Aprendeu um pouco porque eu fazia isso, eu levava ele para o quintal, a gente sentava no chão, entendeu? A gente conversava, então, parabéns para vocês, viu? Muito emocionada mesmo, assim, que eu me vi ali, com um filho que, numa escola dessa aí, hoje ele estaria muito além. Obrigada. A pergunta é assim: se entre os Guarani, né, todos o povo de vocês, mesmo que assume essa gestão, tipo diretor, coordenador, secretário ou secretária? A gente tem um vice-diretor, que é Guarani também. Na nossa escola não tem secretária, essas coisas. A gente só tem o vice-diretor mesmo. Mas quem faz a gestão somos nós mesmos. A gente vai fazer um intervalozinho para ir no banheiro, beber água, e daí depois a gente volta.